Primeiro livro Macabeus, capítulo 9. A morte do herói popular. Ao ouvir que Nicanor e seu exército tinham sucumbido no combate, Demétrio resolveu mandar novamente Baquides e Alcimo até a Judéia, com a ala direita do exército. Eles tomaram o caminho da Galiléia e acamparam perto de Maslote, no território de Arbelas. Tomaram a cidade e mataram muita gente. No primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. Depois saíram daí e foram em direção a Bezerte, com 20.000 homens de infantaria e 2.000 de cavalaria. Judas estava acampado em Elassá, com 3.000 homens escolhidos. Ao ver o tamanho do exército inimigo, muitos deles começaram a ficar com medo e abandonaram o acampamento, ficando apenas 800 homens. Judas viu que seu exército estava se desfazendo e que a batalha era iminente. Ficou desencorajado, porque não era mais possível reunir novamente os companheiros. Então disse aos que tinham ficado: "Vamos lutar contra o inimigo, se é que ainda podemos lutar contra ele." Os companheiros tentavam convencê-lo: "Não conseguiremos. Vamos agora salvar as nossas vidas. Depois voltaremos com nossos irmãos. Então lutaremos contra eles. Agora somos muito poucos." Judas respondeu: "Fugir deles? De maneira nenhuma. Se a nossa hora chegou, vamos morrer com coragem em favor dos nossos irmãos. Não vamos deixar mancha nenhuma em nossa fama." Enquanto isso, o exército inimigo saiu do acampamento e se colocou na frente dos judeus. Dividiram a cavalaria em duas alas, enquanto os atiradores de funda e os arqueiros marchavam à frente de todo o exército, com as mais valentes na primeira fila. Baquides estava na ala direita, e o exército avançou dos dois lados, tocando trombetas. Os do lado de Judas também tocaram as trombetas, e o solo tremeu com o barulho do seu exército. Houve uma batalha sem trégua, desde o amanhecer até a tarde. Ao ver que Baquides é a parte mais forte do seu exército, estavam do lado direito. Judas reuniu junto a si os que estavam com maior disposição, e com eles atacou a ala direita. Conseguiu persegui-los até a serra de Azara. Os da ala esquerda, quando viram que a ala direita estava em apuros, perseguiram Judas e seus companheiros e os atacaram por trás. A batalha ficou mais feroz ainda, e de ambos os lados caíram muitos mortos. Judas também caiu, e os outros fugiram. Jonatas e Simão, irmãos de Judas, pegaram o corpo dele e o sepultaram no túmulo da família de Modim. Chorando muito, todo Israel fez muitas lamentações por ele, e guardou o luto por muitos dias, dizendo: "Como pôde morrer o herói, aquele que salvava Israel?" O resto das ações de Judas, suas batalhas e façanhas e sua grandeza não foram escritas, pois seria assunto demais. Jonatas, luta e diplomacia, insegurança e perseguição. Depois da morte de Judas, os apostatas começaram a levantar-se e reapareceram todos os malfeitores por todo o território israelita. Nessa época, alastrou-se uma fome terrível, de modo que o país inteiro aderiu a eles. Então Baquides escolheu alguns ímpios e colocou-os como chefe do país. Eles procuravam os partidários de Judas para levá-los a Baquides, que os castigava e humilhava. Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido desde que os profetas desapareceram. Então, todos os partidários de Judas se reuniram e disseram a Jonatas: "Desde que o seu irmão Judas morreu, não surgiu outro homem igual para tomar todas as iniciativas na luta contra os nossos inimigos, especialmente esse Baquides, e aqueles que odeiam o nosso povo. Por isso, elegemos você no lugar dele, como nosso chefe e guia, para dirigir a nossa luta." Assim, Jonatas assumiu o comando no lugar do seu irmão Judas. Resistência em situação precária. Baquides soube disso e procurava matar Jonatas. Porém, Jonatas, seu irmão Simão e todos os que estavam do seu lado, ao ficarem sabendo disso, fugiram para o deserto de Tecoá e acamparam perto das águas da cisterna de Asfar. Ao saber disso, Baquides foi num sábado, com todo o seu exército, para o outro lado do rio Jordão. Jonatas mandou seu irmão
João à frente da tropa, para pedir aos seus inimigos nabateus que cuidassem de toda a bagagem dele, que era muita. O pessoal Iambre, porém, vindo de Madabá, atacou e agarrou João e tudo o que ele tinha, e se foi carregando à pressa. Depois disso, contaram a Jonatas e Simão que o pessoal de Iambre faria uma grande festa de casamento, e com muita solenidade estavam trazendo de Nabata a noiva, que era filha de um dos grandes senhores de Canaã. Lembrando-se do assassino do seu irmão João, eles subiram ao monte e aí se esconderam. Observando, notaram um tropel e grande aparato. Era o noivo que vinha acompanhado de seus amigos e irmãos para encontrar a noiva, ao som de tamborins e outros instrumentos, e trazendo muitas armas. Os judeus, saindo do esconderijo, os atacaram e mataram. Muitos caíram feridos e outros fugiram para os montes. Os judeus recolheram os despojos que eles haviam abandonado. Assim, a festa de casamento se transformou em velório e o som de suas músicas em cântico fúnebre. Após ter vingado a morte do seu irmão, voltaram para as margens pantanosas do rio Jordão. Ao saber disso, Baquites foi num sábado com todo o seu exército para o outro lado do rio Jordão. Jonatas disse aos que estavam com ele: Vamos lutar pela nossa própria vida, pois hoje não é como das outras vezes. Vamos ter luta pela frente e pelas costas, pois temos as águas do Jordão de um lado e o brejo matagal do outro. Não há por onde escapar. Portanto, clamem a Deus, pedindo que possamos nos salvar das mãos dos nossos inimigos. Travou-se a batalha. Jonatas esteve a ponto de atingir Baquides, mas este escapou, desviando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros se jogaram no rio Jordão e o atravessaram, a nado, mas o pessoal de Baquides não atravessou o rio para persegui-los. Nesse dia, Baquides perdeu cerca de 1.000 homens. Impossível governar sem o povo. Baquides voltou para Jerusalém e passou a construir cidades fortificadas na Judéia. Construiu fortalezas em Jericó, Emaus, Bet-Jorom, Betel, Tamata, Faratom, Tefon, todas com muralhas bem altas, portões e trancas. Em cada uma delas, colocou um pelotão de soldados para combater contra Israel. Fortificou também as cidades de Betsur, Gazara e a fortaleza, colocando aí contingentes militares e mantimentos. Tomou os filhos dos dirigentes do país como reféns e deixou-os presos na fortaleza em Jerusalém. No segundo mês do ano 153, Alcimo mandou derrubar o muro do pátio interno do templo. Ele pretendia destruir o que os profetas tinham feito, mas apenas começou a executar a demolição. Na mesma ocasião, ele caiu doente e suas obras foram interrompidas. Sua boca ficou paralisada, de modo que não podia falar nem dirigir a sua casa. Pouco depois, morreu no meio de grandes sofrimentos. Baquides, ao saber da morte de Alcimo, voltou para junto do rei e a Judéia. Ficou tranquila por 2 anos, um passo à frente. Todos os apostatas se reuniram em conselho e combinaram. Vejam como Jonatas e seus companheiros estão vivendo tranquilos e seguros. Vamos trazer Baquides de volta, e ele será capaz de prendê-los, todos numa só noite. Então foram conversar com Baquides. Este marchou com grande exército e, ao mesmo tempo, mandou instruções secretas a todos de seus colaboradores na Judéia, para que ajudassem a pegar Jonatas e seus companheiros, mas nada conseguiram, porque o plano deles foi descoberto. Os companheiros de Jonatas prenderam e mataram uns 50 homens do território, que eram os cabeças dessa traição. Jonatas, Simão e seus companheiros fugiram para Bet-Bazai, na região do deserto, reconstruíram e fortificaram o lugar. Logo que soube disso, Baquides juntou toda a sua tropa, mandou avisar o pessoal da Judéia e foi cercar Bet-Bazai. Lutou contra a cidade por muito tempo e fez até máquinas de assalto. Jonatas deixou o irmão Simão na cidade e saiu para campo aberto, com um número reduzido de companheiros. Derrotou Odomer e seus irmãos e também o pessoal de Farizon, que estava no acampamento de Assim. Assim, eles começaram a vencer e foram
crescendo em forças. Enquanto isso, Simão e os que tinham ficado com eles saíram da cidade e puseram fogo nas máquinas de assalto. Em seguida, lutaram diretamente contra Baqueias e o derrotaram. Baquides ficou muito humilhado, porque o seu plano e campanha tinham sido inúteis. Ficou furioso contra os apostatas, que lhe tinham aconselhado a fazer essa expedição. Matou muitos e resolveu voltar para sua terra. Ao saber da decisão de Baquides, Jonatas mandou embaixadores para propor-lhe a paz e a troca de prisioneiros. Ele aceitou, fez o que Jonatas propôs e jurou que nunca mais iria prejudicá-lo durante toda a vida. Devolveu os prisioneiros que tinha feito na Judéia. Voltou para sua terra e nunca mais fez incursões no território judaico. Assim Israel ficou livre da guerra. Jonatas foi morar em Maquimás, começou a governar o povo e fez desaparecer os ímpios do meio de Israel. Judas morreu num combate sem esperanças e passa para a história com os grandes heróis do passado. O que Judas diz no versículo 10 não deve ser entendido como fama pessoal. De fato, sua honra sempre esteve ligada à causa do povo, cuja defesa deveria continuar mesmo após a sua morte. O exemplo dos heróis verdadeiramente devotados ao povo será sempre recordado como farol que ilumina o caminho para quem também outros enfrentem corajosamente a luta. A morte de Judas, o movimento de resistência perde a liderança e se desarticula, aproveitando-se de carestia. Os partidários do poder opressor retomam suas posições e arrebanham o povo e começam a deletar e entregar os partidários da resistência. A tribulação é o clima de insegurança e de perseguição generalizada. Frente a esse estado de coisas, os revolucionários procuraram novamente reorganizar-se sob a chefia de Jonatas, irmão mais novo de Judas Macabeu. O grupo de resistência se encontra em situação precária. No entanto, não é possível lutar por objeto maior do que a preservação da própria vida. Com as fortificações, Baquides dominava militarmente a Judéia. Seu objetivo era ter aceitação junto ao povo, graças à influência do sumo sacerdote Alcimo. Morto, o objetivo caiu por terra e Baquides se retirou. Nada adianta força militar quando se não tem a simpatia e aceitação do povo. O grupo da resistência consegue reorganizar-se e derrota ao mesmo tempo Baquides e os judeus helenizantes que favorecem o inimigo. No entanto, tropas inimigas permanecem no país e muitos reféns continuam presos nas fortalezas. Apesar disso, o movimento revolucionário consegue um grande passo político, pois o seu líder se torna governador.